Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Nesta sessão do canal, eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura, já de algumas décadas, para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem. O nível é um ensino médio, é um resumão mesmo, tá? Mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre um dos escritores mais simpáticos e representativos da nossa segunda geração modernista, o José Lins do Rego, né? Muito famoso, muito bom na expressão de um certo memorialismo regionalista. Porque o José Lins do Rego, ele era filho descendente, né, de uma família proprietária de um daqueles grandes engenhos de cana-de-açúcar que dominaram a economia nordestina durante alguns séculos. Na virada do século XIX para o XX, essa economia começou, a agrária, né, começou a ruir, porque esse sistema, que era muito precarizado, né, foi substituído pela mecanização, pelas usinas. Na verdade, um tipo de... Era o capitalismo industrial, era a industrialização afogando um tipo de riqueza que usava mão de obra semi-escrava ainda, né, em relações sociais muito autoritárias, quase mesmo de semi-escravidão. Então, essas relações sociais vão ser trocadas. O José Lins do Rego, a família dele foi uma de dona de engenho que perdeu tudo. Tanto é que ele teve que ter cargos públicos depois para se sustentar, claro, com suas obras também, mas quando ele escreve os romances como Menino de Engenho, Fogo Morto, o próprio Usina, que falam sobre esse tempo, que falam sobre personagens imersos nesse mundo decadente dos engenhos de açúcar, é alguém, né, que viveu aquilo na carne, né? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Bom, então uma das características, ou duas características principais eu já dei, né? Ele é um escritor regionalista e memorialista. Alguns de seus livros são autobiográficos. E o tema, não o único, mas o tema que mais tem relevância em termos de vestibulares e Enem, é justamente essa, a decadência das usinas, dos engenhos produtores de cana-de-açúcar no Nordeste. Tá? Seria a decadência dessa economia açucareira substituída pelas usinas, né? Ou seja, a mecanização. Como ele viveu isso, esse ambiente, a linguagem que ele usa é muito verdadeira, né? Ele sempre usou nas obras uma linguagem simples, mas também uma linguagem coloquial, porque ele conhecia as expressões daquelas pessoas. Então, ele pega na sua literatura um português ou tipos de linguagem que eram usados por aquelas pessoas, coloquialismos, e coloca na sua literatura. Isso dá um caráter muito realista, né? Ele também mergulha nas tradições, nos costumes dessas pessoas. Então, as personagens, você vê alguns personagens donos de engenho inertes, né, assim, abobados, perdendo tudo, mas percebe que são patriarcas, que são autoritários, e uma grande parte de personagens trabalhadores, pobres, semi-escravizados, vivendo em condições muito ruins. Tá? Então, essa parte do romance regionalista social, da crítica social, é muito forte, muito pedido em vestibulares e Enem. Tá? José Lins do Rego, também tratou do cangaço, né? Muitas vezes, às vezes, borrando um pouco as fronteiras de quem seria o bandido e quem seria o herói, no caso das lutas, escaramuças, né, entre os cangaceiros
e os policiais. Então, ele mostra muito a violência que a polícia usava contra. Então, você tem um dos romances dele chama Cangaceiro. Tá? Então, o José Lins do Rego, ele tem essas várias facetas. Usa uma linguagem muito coloquial de quem viveu naquele lugar para falar sobre a decadência de um determinado sistema econômico, a saber, as engenhos de cana-de-açúcar. Também trata sobre cangaço e em tons memorialistas, e às vezes a gente percebe que a literatura dele ela é muito influenciada pela literatura de cordel. São romances que são muito dinâmicos, né? Acontecem coisas, embora ele não deixasse de lado a investigação psicológica, os retratos psicológicos das personagens. Então, são bastantes características. É bom dar uma lida em alguma coisa do José Lins do Rego, fazer simulados sobre, ler trechos de romance, se você não tiver tempo de ler um romance completo. Eu sei que tem muita coisa para estudar para os vestibulares e Enem, eu sei disso, mas é bastante conteúdo. Só do José Lins do Rego é bastante conteúdo, se você juntar com todos os escritores, tá? Mas você consegue sim. Tchau!